Bom, boa noite a todos. Mais um Cirana, então. Hoje a gente está com um grupo urbanoide, né? Vamos falar sobre grafite, grafite na representação subjetiva. Então, os nossos convidados são o Jonathan e o Lucas, né, do grupo urbanoide, e também a Patrícia Pon, que é psicóloga aqui do CEAP e psicanalista do CEP. A ideia é a gente poder fazer um bate-papo, né, poder conhecer o trabalho de vocês, enfim, pensar junto, né, essa proposta. Eu acho que no primeiro momento vocês podem então se apresentar mais, mostrar o trabalho, né, depois aí Então, a gente trouxe um material aqui visual, a gente recebeu um convite do CEAC e a gente gostou bastante porque a gente já faz bastante workshop lá onde a gente trabalha e é legal de conversar aqui porque pessoas interessadas é interessante de abrir um pouco desse caminho para essas pessoas. A gente já fez algumas outras conversas em outras instituições e a gente sempre gosta de mostrar um pouco da história, introduzir essas pessoas nesse meio do grafite, que tem um histórico bacana, assim, de mais de 20 anos, e aí tudo começou de uma maneira mais espontânea e hoje virou trabalho, um monte de gente pode viver disso, tem outro caminho que foi explorado assim, que a gente nem imaginava. Então eu vim com o Lucas aqui para mostrar um pouco do que a gente faz, mas principalmente introduzir as pessoas nesse mundo que é bem interessante, tem bastante curiosidades, assim, né? Responder algumas perguntas que a gente vai. E conversar, acho que vai ser bem tranquilo, assim, né? E Eu tenho umas a gente tenho vai várias mais. perguntas. Mas é isso, daí, enfim, eu acho que eu vou falar um pouco do trabalho primeiro, assim, de como eu comecei e depois o Lucas se apresenta. A gente tem um espaço que é o Núcleo Urbanoide há 7 anos já. E aí a gente vai fazer 7 anos. E aí a gente se reuniu num espaço que é uma casa na Cidade Baixa para realmente ter um espaço para produzir, se organizar, fazer reuniões, porque geralmente era na rua, dispersar, porque não era uma coisa oficial. Assim. Então a gente vai precisar de um lugar que a gente possa se organizar, em dia de chuva, como hoje, por exemplo, para poder produzir. Né? E aí o Trampo, que é um dos pioneiros do grafite aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Eduardo, fundaram um espaço que era essa casa, já em parceria com outros artistas da cidade. E eu estava nesse meio aí, né? Eu comecei com 17 anos, aí achei que era interessante, achava que era um pouco curioso para saber como que isso era feito, e aí fui atrás participar de oficinas e projetos. E aí, alguns anos depois, eu já estava dando oficina também. Eu sempre fui meio metido, assim, eu gosto de fazer, botar a mão, assim. Então foi engraçado isso porque eu já queria ensinar com meus amigos, chamava os caras, vamos fazer uma oficina lá no Julinho, onde eu estudava lá. E aí entrei no grupo, participei de várias coisas. O grupo proporcionou fazer N projetos, né? Tingir. Caso eu sou Lucas Anel, meu apelido de grafite, um apelido que vem, sei lá, das raízes, eu gosto de falar assim, tipo, né, de como começou essa trajetória. E aí, tipo, em 2009 eu cheguei perto do núcleo e comecei a trabalhar junto. Né? E hoje a gente está aqui um pouco divulgando todos os projetos. Né? Hoje, por exemplo, participei de uma. Dentro do Presídio Central foi bem legal, tipo, com as psicólogas da SUSEP. Aí tinha música, tinha várias atividades numa das galerias lá dentro. E a gente, tipo, no caso, levou o grafite, né? É super aceito, o grafite é legal dizer que ele é aceito em qualquer lugar, assim, tipo, tu entra em qualquer cantinho, né? Então, e também na parte das artes, né? Cada vez mais sendo aceito, digamos assim, sendo entendido, por isso é importante essa aproximação do público. Então a gente tem aqui essas imagens que eu falei, e então acho assim, a gente pode ir conversando, a gente tem umas imagens, e aí tu mesmo pode também Tô na frente. Conversando com a gente, porque eu acho que é bem indicativo, assim, que a gente faz, não é nem de falar, mas é o visual, principalmente, que atrai, né? Então acho que é interessante a gente vendo, assim, então pode passar. Eu comecei mais no histórico, assim, né, do grafite, pra gente falar. Na verdade, tu não se apresentou também, que gostaria. Não me apresentei. Bom, então eu sou a Patrícia, né? Sou psicóloga, especialista na infância e adolescência, aqui pelo CEAP, coordeno seminário e supervisão também, além de atender crianças e adolescentes, e psicanalista. E, bom, na verdade, assim, eu queria agradecer o convite, né, que a Lu fez, porque, de fato, eu gosto muito, né, da questão
da arte, né? Eu trabalhei por muito tempo numa instituição, uma comunidade terapêutica com pacientes psicóticos, adultos, chamada Ateliê Terapêutico, né? Assim, e a ideia era trabalhar com arte, né? Então eu trabalhava com muitas vivências com eles, do ponto de vista desde o desenho e da dramatização, dinâmicas de grupo, e a ideia era essa, poder se expressar, agora se falasse, né, do trabalho que vocês desenvolveram na penitenciária. Eu acho muito interessante poder estimular a expressão artística, né? Assim, eu acho que a expressão artística é significativa, né? Tem uma história pessoal, individual, e está inserida num contexto. Eu acho que vocês vão poder nos mostrar bem isso, né? E tem todo um simbolismo, né? Assim, à medida que ela vai se expressando. No meu trabalho, quando eu desenvolvia com os pacientes, era muito interessante, porque eles iam também falando sobre o porquê que eles, né? Porque a gente fazia, às vezes, determinado tema, né? Assim, se escolhia um tema para desenhar, para pintar. E aí ia se falando, né? Assim, por que se escolheu aquele tema, o que instigou, né? E aí, qual foi o processo artístico e depois o resultado final, vamos dizer assim, né? Então eu acho muito interessante poder ouvir vocês e assim, como é que vocês chegaram, né? Assim, nessa dinâmica, né? Assim, da expressão artística, né? Porque a gente sabe que no desenvolvimento tem todo um trabalho, né? Como é que se começa a se desenvolver a expressão artística, né? Então eu acho bem legal. Então eu acho que sim, vamos vendo, né? Assim, à medida que vocês vão falando, a gente vai podendo trocar ideias, né? Então, aqui nessas fotos, assim, tem todo o histórico que a gente aprendeu e vivenciou durante todo esse tempo, né? No Brasil, o grafite começou uma década depois do que começou em Nova York e nos Estados Unidos. E a gente foi realmente pegando as coisas com o tempo, tem um certo delay ali, né? Tem um atraso para as coisas chegarem aqui, porque antes não tinha internet, antigamente era publicações e tudo era importado. Era difícil de poder acompanhar, assim, né? Hoje, lógico, com a internet a gente consegue ver os festivais que estão passando fora na Europa, a gente tem no mesmo dia registro disso, a gente consegue elevar o nível e equivaler ao que os caras faziam na época, né? Mas, assim, para ter uma entrada, o grafite historicamente começou em Nova York, na década de 80, quando pessoas se reuniam para arriscar nos trens da cidade para ter um diálogo com pessoas que moravam em outra parte da cidade. Geralmente eram gangues rivais ou grupos que se aliavam para ter esse diálogo com pessoas no bairro que eles não poderiam passar. Então já começou de forma de mensagem, assim, né? E a primeira fase disso sempre é assinar o seu próprio nome, né? Então sempre tem uma coisa meio territorial, assim, de assinatura, com um canetão, com um marcador permanente, que são essas caligrafias que a gente vê na rua, né? Que a gente, aí no Brasil, confunde com a pichação, ou entende como pichação. Que na verdade é a assinatura, né? O tag, que chamam essas pessoas. O termo grafite lá fora é pichação. Tá, mas então deixa eu aproveitar, né? Porque aqui a gente sabe que tem uma diferença, né? Do grafismo para pichação, né? Isso é de fato, tem uma diferença ou a pichação, né, também é um grafismo? Como é que a gente podia entender isso? Eu imagino mais estético, assim, né? Porque a gente vê as inscrições na rua e vê que é geralmente com uma cor escura e eu não entendo nada, as pessoas não entendem, então é uma coisa mais estética, sabe? Eu não entendi e não gostei. Mas tu entende que o grafite, o original, começou em Nova York dessa mesma maneira, tipo, pegar os lugares e botar o nome e enfim, ter um diálogo mais interno do que externo, assim. É uma coisa mais fechada. O que acontece é que no Brasil, o grafite, ele virou o lado bonitinho, assim, né, o colorido e tal, mais pela nomenclatura grafite, né? O que lá nos Estados Unidos e na Europa tem esse lado mais pejorativo. O grafite lá você diz assim, oi, eu sou grafiteiro, eu faço grafite, é como se eu no Brasil falasse, eu sou pichador. Tu entende que pra eles lá é muralismo. O grafite que a gente entende como grafite aqui é o muralismo lá. Então tem certas diferenças, mas isso é porque só no Brasil existe essa pichação. Só que essa de ver nos prédios, em cima de prédios, é uma coisa muito brasileira. A caligrafia, o jeito de fazer. Entende? Lá a pichação em si é os tags, então tem essas diferenças. Pode ir passando.
né? Até o que acontece na própria caligrafia, o artista ele tem que ter um certo domínio da caneta, do que está fazendo. Então, às vezes, é só uma assinatura, mas a cerda da O material te caneta... proporciona. O canetão que chamam assim, em si, ele vem com uma cerda, que uma parte é mais grossa e outra é mais fina. Então, as pessoas têm que ter essa noção de como usar também, né? Não é só usar a ponta da caneta ali. Então, no fim das contas, é um estudo também, né? Uma forma de estudar uma caligrafia. Os designers fazem E tipografia. vira uma linguagem que tipo, a gente tudo entende, né? O cara faz, claro. Vocês entendem, a gente não, né? Eu vou dizer, uma linguagem paralela. Sim. Essa é a comunicação, né? Então, que se... Isso é o primeiro acontecer. contato, na verdade, assim, geralmente acontece na capa do caderno, na classe da escola, e aí daqui a pouco passa para a geladeira, passa para a parede de casa, e as pessoas daqui a pouco estão riscando lugares que sentem vontade, assim. Isso é interessante, é do ser humano, eu acredito, sabe? Daqui a pouco isso vira uma composição de um tecido de moda. Tudo junto vira uma miscelânea de traço que as pessoas não entendem, mas enfim, digamos que é o início de tudo, né? Todo artista tem a sua assinatura, né? Tem outro material, tipo, que é o stencil, que é um material vazado. Que é o spray, assim. Isso é uma... Ah, é tipo um molde, molde, né? Isso aí pode evoluir, na verdade. Então, o que acontece? O grafite ele começa de uma maneira ao acaso, riscando na própria classe, riscando na parede, e aí daqui a pouco começa a estudar que maneiras pode intervir, além de só assinar, né? Então, o stencil é uma delas. Começa, que é uma coisa bem simples, tu pega um papel duplex, esses papéis grandes assim, corta com estilete uma imagem que tu queira, pode ser uma estrela, um coração, um círculo, e aí aplica com spray por cima. É a maneira mais fácil de conseguir começar a intervir, assim, sair pra rua, pode fazer em casa. E é um grafite mais o antigo, né? Tipo, nos anos 80 que eles faziam muito isso, de protesto. Se usava muito essa maneira de... É legal que quando eu comecei, antes de eu começar, eu me lembro que tinha muita propaganda usando stencil. Eu lembro no teatro, Olha Nós Aqui Outra Vez, que é um teatro de rua aqui da cidade, e eu olhava assim, eles divulgavam assim, de stencil. Era muito legal, porque daí eu olhava assim, mas isso não, como é que eles fazem, afinal, eu não entendia. Pode virar uma textura que nem um papel de parede, por exemplo. Uma composição. E aí entra, acho que uma coisa legal que é isso, que é utilizar, né, a técnica começou na rua para algo, e aí a gente fala o que é grafite e o que não é. Então a gente utiliza uma técnica que é do grafite da rua, mas para fazer algo que é fora. Então a gente não pode, de repente, chamar de grafite. Quer dizer que vocês não fazem só na rua, nesse sentido que você está falando? Assim, Não, a gente trabalha com arte, né? E principalmente com grafite. Tipo, quando a gente conversa com criança, é muito do jeito que a gente vive o grafite. Mas, tipo, cada vez mais a gente experimenta escultura, gravura, outros moldes. Sim, a questão maior é a criação, né? Acho que isso é que é o fundamental. Vocês usam material para poder produzir. Até nessa imagem é legal, porque essa foi a primeira exposição que a gente fez como Núcleo Urbanoide foi em 2007. Já tinha casa. E eu me lembro que eu ainda não fazia parte do grupo, assim, mas eu conhecia todo mundo, assim, existe todo mundo que existiam gerações de grafite, né? A primeira geração, que é o Hugo Trampo, as pessoas mais antigas, a segunda geração, que eu acho que a gente faz parte, até que veio vendo esses caras, e aí por diante. E aí foi engraçado porque nessa vez, em 2007, juntou um monte de gente já, era a Nina Moraes, a Jamaica, que são meninas que fazem grafite também. Esse Fuca aí, ele é feito de stencil. Então a gente começou de uma maneira pequenininha, um coraçãozinho desenhado em um stencil, daqui a pouco ampliou uma imagem e fez um Fuca e recortou com madeira, com aquelas serrinhas de madeira, pendurou e ele virou um Fuca quase do tamanho real, assim, e umas criancinhas. Assim, então a gente tudo com recorte. É uma instalação, né? Exato. São várias técnicas, vários objetos. E lá no fundo é uma árvore meio patchwork, assim, costurado num pendurado, acho que tem uns palhaços. tecido preto, né, e uns bonequinhos. Então, é uma coisa simples que vai sendo aprimorada. Assim. Pode ser, de repente, a linguagem do grafite. Tipo assim, tu pode identificar que é a galera do grafite, né? Assim. Mas é a linguagem, sei lá, o jeito de fazer. Aí foi atrás do Museu do Trabalho também, eu acho que alguns meses depois, no mesmo ano, ou em 2008. E aí é um encontro já de stencil, assim, que era só para as pessoas que faziam stencil, vão lá, se reúnem e fazem um grande mural improvisado de Os stencil. primeiros mutirões do núcleo também. Que foi, provavelmente, seja uma das primeiras ações que a gente fez com outras pessoas. Pode passar.
Então pode ver ali no chão tem um do Jimi Hendrix, assim, ó, que é a linda, né, tá na grama, que é um stencil gigante também. Isso aí pode fazer no computador, amplia e recorta, ou então com um projetor, projeta na parede, risca no papel duplex, papel mais grosso e aplica. Isso já é uma forma de aplicar, repetindo ali embaixo, repete o mesmo stencil, mas fez uma composição só. Mas são meninos de um semáforo, assim, fazendo malabares com os ratinhos. Assim. Esse já é mais o lado mais protesto, do sei lá. Uma referência de stencil que tem no Brasil é o Isoleg, que é um cara do Rio de Janeiro, ou melhor, baiano, que mora no Rio. E um estrangeiro que é o Banksy, bem conhecido do Londrina, europeu, né, que também tem essa pegada mais política. Né? Isso é legal de pesquisar. A Prefeitura de Londres tem, sei lá, renovado, cada vez que rasura eles renovam porque virou patrimônio da cidade. Essa gravura. Não, no caso, esse artista é tão famoso, as obras dele são visitadas em Londres. Ele tem um filme que ele fez, que é bem interessante, que ele mostra um pouco desse lado da arte, assim, ser... pode ser comprada, digamos, eles criam assim, um novo artista, porque é um cara que acompanha eles há muito tempo, e só vendo o filme, porque no final parece uma sátira, assim, que eles moldam um cara para ser um artista famoso, e eles real, mas é um personagem fictício. Que cria uma grande exposição, pega a referência de um pouco de cada artista e vira um artista renomado da noite pro dia. Assim, uma brincadeira com esse mercado de arte que é bem concorrido e difícil, é uma coisa meio fechada, né? Esse mercado de arte mesmo de vender tela é bem diferente do que a gente vive hoje, né? No caso do grafite. E ele pinta na rua também, mas tem esse acesso ainda mais em Londres, né? Isso é uma brincadeira dele também, o cara lá, o gurizinho pintando uma florzinha bem bonitinha, tranquilo, dedicado, e o cara já atrás já tá passando. Uma coisa meio... Tem um filme também atual que é de São Paulo, Tom, Cidade Cinza. Vai sair, eu acho. Que é sobre isso. A Prefeitura de São Paulo tem um projeto que pinta tudo cinza. A gente tem uma que é aquela tinta marrom, né, de pichação, e lá é o cinza. E aí eles têm tapado murais lindos, assim, que não tem por que tapar. Uma coisa meio... Cria uma lei e começa a aplicar, e aí tem, sei lá, todo um dinheiro, gasta energia. Vocês podem perguntar se tiver alguma coisa interessante, porque a gente vai passando as coisas. É bem longa essa apresentação, porque passa por tudo isso, mas então é legal de repente interromper, porque tem bastante coisa. Então, aí que está a sequência que a gente pode continuar pensando em como intervir, né? O que a gente pode fazer além disso, do stencil, da assinatura, a gente pode começar a criar pôsteres e cartazes, como a gente vê na rua, cartaz de festa. É uma coisa que a gente usa bastante também, a gente pega esse stencil e faz no papel e cola ele na rua. Ou faz à mão, cola ele na rua. Imprime, faz com serigrafia da maneira que quiser e pode interagir. Isso aí é um encontro também que teve, isso aí em Roma. Porque esse nosso camarada ele faz bastante isso. Tira fotocópia, imprime, faz um monte de coisa. E aí ele foi convidado para participar de um festival na Europa, que tu manda por correio. Isso aí existe bastante uma troca via correio. Isso, os cartazes, os adesivos que a gente vai mostrar logo. Tem um circuito muito grande que as pessoas ainda utilizam correio, numa época que todo mundo manda e-mail, né? Isso que eu queria dizer, aproveitando, né? Porque eu acho que até é muito interessante, né, poder pensar isso numa era, hoje em dia, né, uma era tão tecnológica, né, que tudo se passa a nível de internet, né? E poder, então, realmente fazer algo assim mais manual, né? Porque vocês têm que produzir, né? Não basta. Pode pegar a imagem no computador, mas... Pode mandar uma coisa por... Pode até mandar, mas precisa, né, precisa ser produzido ou reproduzido, enfim, né? Não fica só dentro do... E numa época muito isso, né? De fazer e mostrar que fez. Fazer é importante. Acaba se perdendo um pouco essa magia assim, de esperar e não vir a carta e daqui a pouco no outro dia ir de novo e poder chegar com essa surpresa aí que é interessante, né? O que a gente usa. E esses caras que são
que só fazem isso, eles têm isso aí muito forte ainda. E isso é internacional, uma rede internacional. O de sticker, que é os adesivos, Não pode passar. Ah, Esse de cima verdinho com branco, que é o do trampo. Ele mandou, achou um cartaz de rua aqui no Brasil, desenhou em cima, tem até uma marca, uma coisa ali em cima, que deu uma disfarçada, e pintou por cima. Tenho uma dúvida, assim, eu estava pensando dessa diferenciação que tu perguntaste, né, entre a pichação e o grafite. Isso, de um modo ou de outro, deve se dar também pelo uso da propriedade privada e de algo que é público, né? Então, eu queria saber como é que se dá a escolha pelo local, se é uma questão de vocês entrarem em contato com a prefeitura, enfim, eu realmente não sei, porque eu acho que entra muito nisso, né? O ilegal, o que danifica o patrimônio público e entre algo que se torna uma arte por consequência. O que acontece é que, como é um movimento que ele já não tem muito barreiras, assim, porque existe toda a parte do mundo, começou fora, mas veio e se expandiu por todo mundo realmente. Tu não tem muito um controle com isso. Então, tem pessoas que fazem grafite e que gostam de pedir autorização antes, tem pessoas que gostam de fazer à noite, depois que sai do trabalho e é o horário que tem, mas está fazendo uma coisa por bem. Tem gente que gosta de sair à noite e fazer o que quiser. Então eu acho muito pessoal esse controle, então tem que tomar cuidado, porque às vezes tem artistas que são super reconhecidos em próprios gêmeos em São Paulo, que eles pintam e são abordados, assim, porque eles não gostam de pedir, mas eles têm um histórico enorme de festivais internacionais, pintaram um castelo na Escócia, pintaram murais nos Estados Unidos, e aí eles estão a fim de pintar. aí eles vão e Porque pintam se- onde eles querem. Nesse sentido. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque o grafite, como vocês viram, ele nasceu com uma cultura popular, né? Tipo assim, em lugares degradados que não, sei lá, que não tinham uma tinta, nem tinham um reboco. Então, ele nasceu ali, os trens que eram pintados eram trens também velhos, que pintados ficavam com uma aparência, às vezes, melhor. Então, tipo, foi criado assim, como uma cultura urbana, né, do gueto, digamos. Só que com o tempo foi evoluindo o material, as cores, o conceito da história, até chegar em galerias e virar moda, etc. A raiz da história, ela é assim, ela é legal, sem permissão, mas no sentido de melhorar o lugar. Acho que é muito focado nisso. Até chegar nos dias de hoje. Então, tipo, tem terrenos baldios que tem um muro na frente. E geralmente tem o quê? Propaganda política. E a gente convive com aquilo o ano inteiro, passa a eleição, eles não apagam, então às vezes a gente vai lá e pinta esse local. Então é uma situação bem, sei lá, Porto Alegre no de hoje. Isso pode dar um problema. Se o dono do local não quiser, isso gera uma ocorrência, gera todo um processo judicial. Então a gente sabe desse risco. Todo mundo que, sei lá, quer fazer, a gente fala, olha, se tu não pedir uma liberação, tu corre um risco. E depende do local, depende da conversa, depende de tudo. E eu ainda vejo lugares que não tem como pedir liberação e que merecem uma arte. Aí eu vou voltar à raiz. Tipo assim, eu pinto sempre em comunidades, a maioria das vezes. Não tem a lei que existe no centro, não existe a segurança que existe no centro. Então não existe o cuidado em a parede continuar branca, a parede continuar cinza. Eu estava falando dos viadutos, por exemplo. Não tem por que eles ficarem marrons daquela cor. Que nem a questão do cinza, que tu essa falou, né? situação. Cidade cinza. Mas eu entendo que é centro da cidade, existe uma estética normal. Essa discussão para arquiteto é muito forte. Pois é, agora eu estava me lembrando que eu tenho uma experiência com uma pessoa que eu conheço, que ela trabalha no patrimônio histórico, né? E agora eu fiquei pensando isso, né? Como é que se dá, então, essa intervenção, aí uma opinião minha pessoal, através assim, do patrimônio? um monumento. Ele é para todo mundo, então não é direito meu ir lá e fazer uma arte em cima daquilo ali, porque representa, tem uma história. Sim. Agora, eu vou voltar naquele muro que está ali jogado, ninguém está dando interesse para ele. Sim. Aí, a partir do momento que a gente vai lá e faz, ele vira... Vocês essa é a minha... modificam a paisagem urbana, né? Querendo ou não, a pichação junto, entendeu? Ela impõe. Eu ouvi um amigão no depoimento e fala isso, que a gente pode, entendeu? A gente anda na rua, a gente convive com a rua, né? com os becos, então acaba virando uma grande galeria aberta. Então acho
o grafite é isso. Tem um programa, até vou fazer interferir, né, nisso, mas assim, tem um programa que a gente vê na TV, como é o nome do programa, aquele que a gente vê que eles mostram as mudanças urbanas. Cenas urbanas, vocês já viram esse? Cenas urbanas. É muito interessante porque eles vão, cada vez mostram uma coisa. Então, já mostraram, por exemplo, agora a gente vê essas árvores vestidas, né? Que a gente tem visto na cidade, tem bastante, né? Com tricô, que elas botam em crochê. E aí, nessas cenas urbanas, eles mostram, cada vez eles mostram alguma intervenção, né, assim, de uma pessoa dentro, né, que é, às vezes, por pintura. Teve uma pessoa que fazia fotografias, ela era fotógrafa, né, ela tirava foto dela e ela ia colocando exatamente nisso que você está dizendo, né, em muros, assim, e ela ia dizendo como é que efeito isso fazia para as pessoas que passavam, né, porque um muro que estava totalmente escondido, ou ninguém via, começam a olhar, né? Assim, quer dizer, se relacionar com aquela arte, aquela intervenção. Propiciar essa relação. A gente vai ter artistas que têm algo a dizer e vai ter gente que só tem o nome dele. Então, aí vai da evolução da pessoa. Tipo, se tu buscar algo, eu acho que eu vejo assim, etapas, tipo, eu queria ser, eu virei, aí eu quis fazer algo que valesse a pena, aí eu virei referência para muita gente, entendeu? E aí tu vai... E aí, cada vez menos fazendo coisa, sei lá, que regride, né, para todo mundo. E que venha somar, porque a gente está aqui para fazer alguma coisa que vale a pena. Claro, que as pessoas possam aproveitar. Pode passar. Aí é um exemplo de colagens que a gente fez uma vez na Cidade Baixa, assim, com cartazes que foram feitos uns à mão, outros com stencil, alguns com serigrafia, então mais para ter uma ideia. Que é só xerox ali embaixo, que repete, tem repetição, tem uma coisa mais... Mas isso é feito em grupo, assim, vocês... Esse especial é um grupo. É um grupo. Cada um vai colocando... Traz assim. o seu cartaz e faz a mão sempre colar cartaz falando. Aí vai ter lugares que já, né, esses lugares cartaz que tem cartaz de festa, geralmente, são propícios para intervenção. Aí são caderninhos, né, que é bem importante, assim, eu acho que é uma das coisas mais comuns do Mas é a vida que você que é ter um caderninho para si, assim, guardar ou seus desenhos. Tipo um book. É um Diário. um diário, digamos, quando tá meio sozinho, esperando o ônibus, tá fazendo alguma coisa Teve aí. uma ideia, só um esbocinho. Ou conversa, ou tá participando de algum evento, tem algum cara que gosta muito do desenho, pede, desenha aqui no meu caderninho. Então é uma troca, assim, é uma coisa bem... Lógico, tem gente que prefere ter só o pessoal, então dá pra ter o pessoal, dá pra ter o em grupo, dá pra ter o misturado, só de adesivo, só de desenho, só de lapiseira. E acaba virando um tesouro. Isso aí vira uma relíquia, daqui a 10 anos vai estar muito desenho. vai passar. Pode passar, E aí são exemplos de caderninho, né? Tem letras, pode passando. Vai ver? Aí eu trampo desenhando no caderninho de alguém, de algum evento. Esses eventos, na verdade, são encontros. A gente liga para os amigos quando vai junto a 5 pessoas já vira evento, na verdade. É uma coisa bem comum, assim, na verdade. Vamos fazer, faz churrasco na rua, faz festa, comemora aniversário dos amigos. Então é uma coisa bem pessoal, assim, né? Com liberação. Aí tem que ter, liberar, bagunça, liberar. E vocês vão trocando ideias enquanto vão fazendo, assim? A criação, ela muitas vezes se é assim em conjunto, aí a tinta do fundo, o que cada um tal vai isso fazer, aqui ou aquilo ali, né? Assim, isso Vai surgindo na hora. A gente tem um limite, né? O cara passa daquele limite de quem tá fazendo. O limite é importante. Mas isso serve bastante para ver a maneira que o outro cara vai pintar. Tipo assim, esses eventos é muito bom para participar de ver as pessoas pintando, porque tu vê, ele usa 2 tons de azul, nem aparece, mas ele faz ali um detalhe, sabe, nos detalhes que tu vai começando a perceber, o cara traz um traço bem fininho e depois vem com um gigantão, assim, sabe? Tem várias coisas que tu pode perceber, maneira de usar a técnica, que é coisa muito pessoal. O Brasil é muito grande e cada lugar do Brasil tem um estilo assim, diferente, né? Lá no norte, lá tem bastante coisa com folclore. Depois que foi importada aquela cultura, ela se... no Brasil se moldou diferente, assim, isso é bem bom. Isso a gente referência lá fora por ter um trabalho mais artístico, assim, né? E até agora me veio o jogo do rabisco, né? A gente tem um psicanalista que a gente estuda bastante aqui no CEAP, que é o Winnicott, né? E ele trabalha com o jogo do rabisco, né? Que é
depois até a gente adaptou esse jogo, né, nesse trabalho que eu fiz com pacientes psicóticos, que tu faz um risco, né, e a pessoa, uma pessoa faz o risco e outra pessoa, no caso com a criança, né, completa o risco e faz algo, né, daquele risco, né. E eu estava vendo agora essa pintura de vocês e fiquei pensando isso, né, se isso também de alguma forma não acontece, né, assim, que um coloca uma coisa, o outro vai lá e, né, vai se transformando essa cena, né, Subjetividade de cada um. A gente faz bastante disso, assim, é legal lembrar, porque tem grupos que fazem uma coisa mais técnica, que daí seriam as letras, né, que vai no seu caderninho ali e aí desenhou, fez 3, 4 tipos e gostou desse, e aí vai e faz o seu trabalho. Mas geralmente o que a gente procura fazer é ter essa interação, de até fazer esses festivais, a gente faz... E como a gente trabalha faz tempo, não junto, mas sei lá, a gente se conhece faz tempo, aí sabe como ele trabalha, Já imagino o que eu poderia fazer, e aí existe uma troca. Mas a gente fez esse ano um festival chamado Aproximação, que é na volta do Colégio Pontos Pobres lá. E reuniu vários artistas de várias partes do Brasil, a gente conseguiu apoio de várias instituições, e aí acabou que foi legal de estar com eles ali, até no dia do sábado choveu, e a gente teve uma conversa que era só para pessoas interessadas, mas os caras estavam todos juntos, assim, uma conversa muito boa, assim, para a cena local, porque a gente conseguiu ouvir os caras também, né? Não só ver eles pintando. A gente ficou conversando e foi super interessante isso aí. E o muro, dá pra ver que teve essa interação por causa de um dia antes, né? E aí todo mundo conseguiu fazer dessa maneira, mesmo não se conhecendo. Né? Tu escolhe, tu vai pintar onde? Quem sabe a gente não pinta junto. E aí, vamos escolher os meus tons. Isso meio improvisado, mas acontece bem instintivo, assim, né? Tá meio subentendido, assim, já, as pessoas já conhecem o estilo de trabalho. Isso é o grafite letra, né? Bem europeu, digamos assim, né? Uma coisa mais colorida e tal. Então, como posso dizer, não entende, assim, né? Não é figurativo, né? Uma coisa quase um abstrato, mas está escrito Cielo. O que está escrito? C-E-L-O, Cielo Cielo, que também iria vir hoje, não pôde. Ah, tá. É um trabalho dele. Mas tem na própria letra tem uma intervenção de formas, né? Assim, pelo menos... Cor, textura, né? Na verdade, esse é a brincadeira. Daqui a pouco tu vê um barco ali, né? Pode ser, assim, aí, coisa, aí vai de cada um. que vão... Começa a ver, sei lá, o traço dele, o jeito que ele volta faz. um pouquinho. Por exemplo, assim, ó, essa personagem ele fazia um tempão, hoje até mudou um pouco do desenho dele, mas é uma personagem que ele repetia na rua, então as pessoas reconheciam ele. Ele é da Zona Sul, então ele foi bastante para aqueles lados lá. E uma bonequinha simples, né, as formas redondas e tal, e aí ele passou, ele evoluiu esse traço, pode passar, para o digital. Ele criou o mesmo estilo de trabalho para o computador, né, que é uma criação dele. E depois que ele já tinha o domínio, já imaginava como que seria esse personagem, né, a forma dele, ele fez em 3D, que é um moldezinho, né, uma bonequinha que aí fez o molde, daí fez em gesso, botou uma madeirinha. Então a gente pode evoluir, né, da parede do 2D para o 3D, que isso já é uma outra fase do grafite, né? Bem além do que quando começou, que era simplesmente botar um nome, né? Mas entende que é um processo de evolução, entendeu? Então por isso a gente não pode julgar às vezes quem tem um desenho feio na rua não queria ver, porque é um processo de evolução da pessoa. Como a própria política, né? Essas pinturas políticas a gente não quer ver, mas acaba tendo que conviver com isso aí no dia a dia, né? E as propagandas. A publicidade mesmo. Sim. Então, desse 3D, né, que é possível fazer, já tem várias outras marcas que fazem isso daí, uma coisa mais industrial, né, em escala industrial. E começou essa mania mais no Japão, né, uma coisa bem deles, assim, tipo de colecionar, de ter um monte de coisinha, de aí ter vários modelos, de pegar e aí tu compra a surpresa, tu não sabe se vai ganhar, tu pega um repetido e tem que trocar. E aí começou uma coisa, e se espalhou no mundo todo também. E esse é um dos mais conhecidos, que é o Muni. É uma forma bem, ele é bem redondinho, tu pode fazer da cabeça dele uma boca gigante, os olhinhos menores, os olhos grandes, a orelha pode virar o olho. Então vai da criatividade, ele vem às vezes, pode comprar ele branquinho assim e desenhar.
O branquinho era aquele que vocês mostraram antes? Esse aí. Ele vem assim, tu pode E aí tu vai intervir. Aí esse segundo já é uma interação, o cara fez com fita ali, né? Eu acho que ele não é industrializado, ele é grandão, mas é feito ali. E esse aí já é uma exposição para as pessoas poderem intervir, riscar onde quiser. E aí nessa função de customizar, né, isso aí se chama customização, né? Tu pode pegar um objeto e fazer do teu modo, assim, eu tenho um tênis, eu quero ter um detalhe vermelho, um bonequinho desenhadinho com o meu desenho. Exclusivo. Se torna exclusivo, eles fazem com os personagens, nos bonequinhos, pode fazer em tênis também, peça de roupa, né? Hoje em dia tem muita coisa customizada, né, e tá meio na moda, assim. Roupas, né, hoje o vestuário também tem bastante coisa sendo usada com essa linguagem. Aí é um tênis customizado por Toniolo. Esse senhor aí é o Toniolo com uns 10 anos atrás, sabe? Isso é o que pintava? O que pintava? É, o Riscava Toniolo na que rua. riscava. O nome dele 500 é. Esse Parou de hoje, fazer, né? Ele parou? né? Agora tá botando adesivo. Agora não usa adesivo no chão do centro. Mas com poliolo. Sim. Ele tá no protesto agora contra a questão da Kiss lá, da boate. Tá no protesto Na pessoal. segurança. Isso aí tem uma longa história, né, com ele, que ele era escritor de polícia e começou a denunciar com algumas cartas naquela carta ao leitor dos jornais, e aí tentou se candidatar, e aí tentaram burlar isso, porque falaram que ele era esquizofrênico, e aí, enfim, ele teve todos os processos em cima dele por estar riscando na rua, e daí começou, na época que era cédula ainda, né, então era vote Toniolo, e as pessoas realmente votavam nele, porque podia botar o nome, então numa época de eleição ele foi bem forte por isso. Ele marcou, ele marcou, né? O nome dele Eu acho fez que uma marca. 87 foi o ano que ele... Eu lembro do Muro da Mauá, assim, que ele estava ali. Sim. 222%, Toniolo, ao contrário, Loinote. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer, que também me instigava, tipo, o cara repete em tudo que é lugar. Aí eu fui numa peça de teatro, tinha assim, uma coisa meio uma cenografia urbana, assim, uma casinha, uns negócios, eu vi na parede Toniolo, bichado. Aí eu pensei, será que é verdade, cara? Eu vi até no teatro, aí depois que eu entendi, não, é uma cenografia, mas quiseram dar essa identidade em Porto Alegre, assim. Então o cara faz parte já do inconsciente coletivo, assim, né? Aquela É coisa. muito costume a gente pintar longe, e aí, sei lá, no meio do trabalho lá, um Toniolo, porque é da cidade, ela é uma lenda urbana. Só que tá vivo, tá? São símbolos, né, que vão surgindo, né? É interessante também o lance do grafite e da arte urbana, ele é, digamos, oposto à publicidade, né? Não é uma coisa que ele começou oposto, não é uma coisa, digamos, legal, né? Só que ele age da mesma maneira, repetindo, né? Tem marcas que repetem os seus logos em qualquer lugar, o grafite ele vai da mesma forma, é de o graça. Poder do mito. E aí fala sobre isso, até fala sobre o grafite. Que a gente cria nossos próprios heróis, ícones. uma sociedade paralela. Só que é tudo natural, assim, tipo. E a gente tem esses heróis. Né? Agora, o visual é muito interessante, né? Porque é o visual que vai deixando as marcas, né? Assim, seja pela assinatura ou por um símbolo, né? Assim, isso que vai fazendo com que a gente vá repetindo. A identidade do artista, a cor que ele usa. Cores também, uma coisa que é bem comum, assim, o cara sempre usa o mesmo verde, sempre usa o mesmo amarelo, azul. Enfim, são marcas São marcas próprias. marcas que tu vai criando uma coisa mais Eu gosto pessoal. muito assim, de falar que é o nome, o anão, o trabalho, quando a gente conhece o trabalho, e a pessoa. Então, isso mescla. Assim. A gente conhece só a pessoa, a gente conhece só o trabalho, a gente conhece só o nome. E, sabe, isso, sei lá, é um estudo, assim, e a sintonia dos três. Claro, interessante, porque aquele que não conhece a pessoa e né, vê Sim, o cria uma nome coisa, já cria uma imagem. Isso, e é bem engraçado quando as pessoas que conhecem o nosso trabalho, nos conhecem pessoalmente, uma coisa, às vezes é um espanto, tipo assim, opa, é O tudo. apelido anão, todo mundo pensa que é um anão. Sabe? Eu não pensava que Mas fosse isso é assim. super bom, na verdade, assim, porque daí tu não te expõe tanto a imagem, mas assim, no teu trabalho, as pessoas gostam de ter no trabalho mesmo, uma coisa meio de conhecer o estilo mesmo. Mas Isso é acontece assim, bastante. Aqui já é o seguinte, a gente tem outras possibilidades de intervir, né? Além de todas, não só usar spray, não só usar tinta e caneta, mas uma coisa que, digamos, bastante gente tem usado hoje, em questão de ter umas câmeras boas e tal, é a light paint, que na verdade é uma coisa muito antiga. Pode passar.
né? Que o Picasso mesmo já fazia na época dele com uma luzinha ali, uma lanterninha. Hoje as pessoas fazem com celular, podem fazer com lanterna colorida, pode fazer de várias maneiras, botar o diafragma da máquina mais O próprio projetor, dá para projetar num prédio, uma história. Né, hoje a tecnologia permite, mas é uma intervenção simples que dá para brincar com foto e desenhar, né, também. É uma maneira de desenhar e intervir